Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos irmãos, já estão de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 1 e verso de número 2. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 1 e 2. Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui no nosso culto de missões. Inclusive, eu quero falar sobre missões. Não quero fugir do tema, quero falar sobre missões. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim. São dois textos, mas os irmãos vão ler esse, eu leio o outro só. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu quero que a igreja recapitule novamente comigo. Era a terra sem forma, sem forma. Quero que os irmãos falem comigo também. A terra era sem forma, e vazia. Trevas cobria a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se nós vai se assentar, eu vou ler o outro texto somente. Atos capítulo de número 1, verso de número 8. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Aleluia. Foi essa a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, falando sobre missões. Eu quero falar hoje do nosso amigo, nosso conselheiro ajudador, Espírito Santo. E Deus me deu o seguinte tema: o Espírito Santo em missões, ou o Espírito Santo fazendo também missões. Aleluia. Aleluia. Eu pedi para os irmãos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 1, porque aqui é o início. Quando diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e já no início a gente vê detalhadamente no verso de número 2, falando sobre o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas, ou pairava em outras traduções. E eu fiz aqui um paralelo, não sei se vai dar tempo no meu esboço, sobre o Espírito Santo no início, no Velho Testamento e até o Novo Testamento. E eu quero nessa noite trazer o que Deus colocou no meu coração para a igreja do Senhor Jesus. Nós sabemos que nós temos um modelo a ser seguido de missões, porque primeiramente alguém teve que fazer missões, primeiramente alguém teve que dar início a missões, para que a gente como igreja pegasse o modelo para si, e também da mesma forma a gente colocasse em prática missões, fazendo que aquilo que o Senhor, Ele sempre desde o início já decretou e já mostrou que era um Deus de missões, que era um Deus que vocacionava pessoas para fazerem missões. E o que me chamou a atenção no capítulo 1 do livro de Gênesis, ainda no início, quando Deus criou os céus e a terra era sem forma, a terra também era vazia, a terra estava sob trevas e a face do abismo, mas o Espírito de Deus, ele estava sobre lá, pairando, ou seja, ele estava se movendo. E eu coloquei aqui no meu esboço: o Espírito se movia sobre a face das águas. Aleluia. Quando eu olho para o verso de número 2, quando ele diz que a terra era sem forma, eu vejo aqui, pastor Anderson, o Espírito Santo trabalhando primeiramente na vida do pecador,
Terceiro, a gente vem ainda em trevas. Quarto, a gente vem no abismo da incredulidade. Mas quando eu olho aqui, eu vejo o Espírito de Deus se movendo sobre a terra que estava em treva, sobre a terra que estava sem forma, sobre a terra que estava vazia e que também era um abismo. Aleluia. Aleluia. Eu entendo com tudo isso. Eu entendo que o Espírito Santo estava movendo sobre tudo isso, sobre a terra que não tinha forma, que estava vazia, que tinha trevas e que era somente um abismo. E como eu falei, significa a ação do Espírito Santo na vida do pecador. Quando nós viemos para a presença de Deus, nós viemos sem forma. Sem forma porque eu digo que a nossa forma era necamente de um pecador que não sabia o que era viver arrependido aos pés do Senhor. Quando a gente veio para a presença de Deus, nós estávamos vazios de Deus. Não tinha nada de Deus em nós. Não tinha nada do Senhor em nós. Quando a gente veio sobre trevas. Quando a gente veio sobre o abismo da incredulidade. Mas graças a Deus, que Deus vocacionou e enviou o Espírito Santo de Deus, que movia-se sobre a face das águas, e que até hoje ele continua se movendo sobre a igreja do Senhor, que até hoje continua se movendo sobre a vida do pecador. E para quem está sem forma, o Espírito Santo transforma. E para quem está vazio, ele enche da presença de Deus. E para quem está em terra, ele traz a luz do Evangelho e da palavra do Senhor. E para quem está no abismo, ele traz a fé, que é o firme fundamento, ou seja, ele traz o firmamento para a vida do pecador. Aleluia. Glória a Deus. Mas prestem atenção. O Espírito estava se movendo. Aleluia. Ele estava em movimento. Isso me chamou a atenção. Meu Deus, o Espírito estava se movendo, mesmo que ainda tudo era sem forma, mesmo que ainda tudo era vazio, mesmo que tudo ainda era escuridão e só havia abismo, mas o teu Espírito estava lá se movendo. Aleluia. Que o Espírito de Deus, ele nunca para. O Espírito de Deus está sempre em movimento. Aleluia. Ele movia-se sobre a face das águas. Aleluia. Então ele está sempre em movimento. Fazer missões é se movimentar. Fazer missões é movimentar-se. Aleluia. Eu nunca vi alguém fazer missões sentado na cadeira direto, sem sair para fazer missões. Eu nunca vi alguém fazendo missões como sem ir para as ruas, sem fazer um evangelismo ou uma visita. Louvado seja Deus. Eu quero chamar a atenção da igreja, porque o Senhor me despertou com essa palavra. O Senhor disse o seguinte no meu íntimo: meu filho, se tu tem o Espírito de Deus, tu não pode ficar parado. Se tu tem o Espírito de Deus, tu não pode ficar de braços cruzados, vendo almas morrendo, vendo pessoas precisando do Evangelho. Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito movia sobre a face das águas. Então a igreja que tem o Espírito Santo, a igreja que é missionária, ela não é uma igreja parada, ela não é uma igreja que fica de braço cruzado. A igreja que tem o Espírito Santo, ela não se conforma em ficar somente escancarada dentro de quatro paredes, mas a igreja que recebeu e que tem o Espírito Santo, que foi o primeiro missionário da história, a igreja não para, ela está sempre pregando, ela está sempre evangelizando, ela está sempre indo atrás de almas, porque enquanto a igreja avança, vidas são alcançadas. Enquanto a igreja vai para as ruas, pessoas são libertas do crack, da cocaína, da maconha, da prostituição, do adultério. Mas se a igreja parar, vidas descerão ao inferno. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Deus nos chamou para nos movimentarmos. Aleluia. Eu faço isso que eu estou fazendo aqui, eu estou me movimentando. Pastor, antes, quando alguém não se movimenta, ele está em uma estada, porque ele já morreu. Meu Deus do céu. É muito perigoso quando
quando eu vejo um crente parado, um crente que não faz nada para Deus. Aleluia. Ou duas coisas podem estar acontecendo: ou ele está frio na presença de Deus e morto espiritualmente, aleluia, e precisa de um despertamento e um avivamento, ou então ele já perdeu a essência do Espírito Santo de Deus. Só tem essas duas opções porque eu não consigo entender, não entra na minha cabeça, e eu creio muito menos na de Deus. Ver pessoas que receberam o Espírito Santo, que capacita, o Espírito Santo que dá ousadia, que dá autoridade, que levanta nós para pregarmos a palavra de Deus, e a gente permanecer da mesma forma, sem querer fazer a obra e a missionária do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Primeiramente, nós aprendemos que esse Espírito, ele é um Espírito que está sempre em movimento. E é por isso que nós temos que nos despertar, nós temos que nos movimentar, nós temos que evangelizar, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que falar do amor de Deus, nós temos que falar que Deus ainda tem perdão para liberar para quantos pecadores que quiserem se arrepender e correr para os braços de Cristo. Nós temos que ser os atalaias de Jeová, avisar para quem está no caminho do inferno que há também uma porta aberta, e se chama porta da graça, a porta da salvação, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, que está aberta para todo pecador que queira abandonar uma vida de pecado e correr para os braços do Salvador. Então o papel da igreja é anunciar, o papel da igreja é fazer o vídeo, o papel da igreja é prosseguir, é avançar. Aleluia. E logo uma igreja só cresce se essa igreja fazer missões. Aleluia. Então o Espírito de Deus no início ele estava se movendo sobre a face das águas. E o Espírito Santo de Deus no Velho Testamento, as aparições dele, na verdade, aparece algumas vezes, mas não era chamado Espírito Santo, era chamado somente Espírito de Deus. Quando Deus vai criar também o homem, Deus fala, criamos o homem segundo a nossa. Ali está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E depois a gente vai ver as aparições do Espírito Santo no Velho Testamento. Ele aparecia chamando-se, era do Espírito de Deus, e estava sobre algumas pessoas específicas. Entenda, não era sobre todas as pessoas que o Espírito Santo se manifestava no Velho Testamento, era somente sobre pessoas específicas. Ele se manifestou em 70 pessoas ainda no tempo de Moisés, mas depois ficou somente em 2. Então eram pessoas separadas, eram pessoas escolhidas naquela época. Quando nós olhamos aqui para a vida de Gideão, Gideão foi o homem que recebeu a presença do Espírito de Deus. Quando a Bíblia diz que ele quebrou o altar de seu pai, a Bíblia diz que o Espírito desceu sobre Gideão, ele tocou a trompeta e todo o povo se reuniu perante ele. Temos outro exemplo também do rei Davi. Quando Davi foi ungido por Samuel, a Bíblia deixa bem clara, e o Espírito de Deus, desde aquele dia, apoderou-se de Davi. Aleluia. Aleluia. Os profetas, Ezequiel diz uma certa vez que quando ele viu a glória de Deus, ele caiu no chão, mas o Espírito de Deus colocou o profeta em pé para ouvir a mensagem. Nós vemos também, aleluia, nos líderes que era chamado por Deus, quando também o Senhor fala para Moisés, olha, Josué é um homem que tem o Espírito Santo de Deus. Então eu olho no Velho Testamento, o Espírito Santo aparecendo para capacitar pessoas para tais tarefas, para tais missões. Ele foi o mesmo que capacitou Gideão para vencer os midianitas. Ele foi o mesmo que capacitou Davi para ser o rei segundo o coração de Deus. Ele foi o mesmo que usou os profetas para denunciar o pecado dos reis daquela época. Ele foi o mesmo que levantou líderes para liderar o povo. Eu quero dizer uma coisa nesta noite, para a igreja Assembleia de Deus Ministério